Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. 2 horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. Vamos agora recordar mais um dia de campanha eleitoral rumo às eleições do próximo dia 18 de janeiro. António José Seguro faz das eleições presidenciais uma batalha contra André Ventura. O candidato quer vencer os extremismos e diz pela primeira vez que quer ser o mais votado na primeira volta. Esta ideia sublinhada num dia em que a sondagem da Católica para a RTP e para o Jornal Público e Antena 1 colocou António José Seguro apenas a 1 ponto percentual de André Ventura. O candidato a Belém, apoiado pelo Partido Socialista, tem ensaiado vários apelos ao voto durante esta campanha eleitoral. Agora, pela primeira vez, diz que quer ultrapassar André Ventura e ficar em primeiro lugar na primeira volta. João Gama. Diz que os astros parecem que se estão a alinhar, não é? Vamos a isso. Corpos não são matéria de ciúme. Embalado pela música e pelo apoio de Agir e também por sondagens favoráveis, António José Seguro lembra a herança do 25 de Abril e dá o tudo por tudo para ficar à frente de André Ventura. Mas não chega a passar à segunda volta. E aqui sou muito exigente. Nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar. Porque não podemos permitir que, passado 50 anos sob o 25 de Abril, o candidato do extremismo e do radicalismo, que insiste em nos dividir e pôr portugueses contra portugueses, possa passar em primeiro lugar nesta eleição. Um apelo que faz não só à esquerda, nem só à direita, e mas mais, da democracia. Este é um dever não apenas de um campo político, da esquerda ou do centro-esquerda. É um dever de todos os que querem continuar a viver em democracia, em liberdade, onde avançamos todos. As sondagens animam, mas servem também de aviso. Seguro quer iluminar o caminho que aí vem. É claro que as sondagens animam-nos, mas hoje seria uma sondagem em que nos dá, embora pertinho, em segundo lugar. E mesmo admite Seguro que a sua candidatura não seja a primeira escolha para muitos, é nesta altura a única. E lembra que está fora da influência do Partido Socialista. Depois de Mário Soares, de Jorge Sampaio, de Manuel Alegre, e eu, num escalão obviamente diferente, não me ponho ao mesmo nível, mas foi muito bom receber esse apoio do Partido Socialista. Ele não contamina esta candidatura. Ao 10º dia de campanha, Seguro sobe a fasquia. Quer ser o candidato mais votado e já na primeira volta. Jornalista João Gama, que está a acompanhar a campanha eleitoral de António José Seguro. No Barreiro, o candidato a Belém admite que quer chegar à segunda volta, mas agora como o candidato mais votado. E João Coutinho de Figueiredo considera que Marques Mendes já está fora da segunda volta e apela ao voto útil dos eleitores da AD para evitar que Seguro e Ventura fiquem nos 2 primeiros lugares no dia 18 de janeiro. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal fez esta noite um jantar-comício em Coimbra, lançou farpas aos adversários. Em destaque está Marques Mendes, utilizando um lema bem conhecido da direita portuguesa, Miguel Gato. Galvanizado pelo resultado nas sondagens, João Coutinho de Figueiredo não tem dúvidas. Marques Mendes já está fora da corrida. E com Marques Mendes sem qualquer hipótese, a nossa candidatura é a única alternativa para mudar Portugal. Coutinho apela aos eleitores da AD para que capitalizem os votos na candidatura que lidera e explica o porquê. Para quem não quer Ventura ou Seguro como Presidente da República, só pode votar nesta candidatura. Um voto em Marques Mendes ou em Gouveia e Melo já não conta, porque não tem hipótese de chegar à segunda volta. Um voto em André Ventura garante que António José Seguro do Partido Socialista é eleito. Com o embalo das críticas, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal deixa ainda um conselho aos adversários. Sabemos que há muita gente desesperada a tentar suster um voto que na verdade não lhe pertence, que já lhe escapou, mas não vale tudo. Se estão desesperados, trabalhem melhor. E Coutinho de Figueiredo está tão confiante numa passagem à segunda volta que até já faz apelos ao voto útil. É útil porque é ambicioso, é útil porque traz mudança, é útil porque incomoda os interesses instalados, é útil porque coloca
Portugal à frente. Portugal à frente tem sido um dos lemas da campanha presidencial de Coutinho de Figueiredo, coincide com o nome da coligação liderada por Pedro Passos Coelho em 2015, mas coincidência dizem que há poucas, e com a ajuda dos eleitores do PSD e do CDS, Coutinho já só pensa num cenário no próximo domingo. Vamos fazer história juntos? Vemo-nos na segunda volta. O trabalho do jornalista Miguel Gato, a partir de Coimbra. A campanha de João Coutinho de Figueiredo contou esta noite com o apoio de mais um nome do PSD, Nuno Freitas, antigo deputado social-democrata. Com a nova sondagem que o coloca fora da segunda volta, a candidatura de Marcos Mendes insiste em Coutinho de Figueiredo e no apelo ao voto útil. Em Ancião, Marcos Mendes continua a criticar o candidato liberal e avisa que, se o querem ver em Belém, não podem desperdiçar o voto na primeira volta. Pouco antes de ser conhecida uma nova sondagem, a candidatura atirou aos estudos de opinião e pede concentração de votos. Miguel Viterbo Dias. O guião está definido e vai tendo apenas ligeiras alterações. O ataque é a Coutinho Figueiredo e aos votos que podem voltar ao bolso de Marcos Mendes. Imagine-se uma crise política. Imagine-se um conflito do governo com o Parlamento por causa do orçamento. Imagine-se um veto político numa lei muito sensível e muito delicada. E agora imagine-se ter na Presidência da República, nesses momentos, alguém que não sabe onde é que tem a cabeça. E por isso aproveita um dos poucos dados positivos das sondagens. Não pode haver aqueles que dizem, não, eu quero o Marcos Mendes na segunda volta, mas na primeira vou fazer aqui uma experiência. Não. Marcos Mendes a avisar os que o colocam como futuro presidente que o voto útil tem que existir logo na primeira volta. E a poucas horas de ser conhecido um novo estudo de opinião, em que Marcos Mendes continua em quinto lugar, o dirigente do PSD, Luís Campos Ferreira, deixa um aviso. Quem desceu 2 décimas, quem subiu 2 pontos, é a novela das sondagens. Mas é assim que nós queremos eleger um Presidente da República. E sugerindo que a divulgação de sondagens durante a campanha deve ser proibida, contra-ataca. Não faz uma campanha a mostrar a sua destreza física. Não faz uma campanha a mostrar os seus dotes de beleza. Porque nós não estamos numa campanha para Mister Mundo, para os Jogos Olímpicos. Num final de tarde em Ancião, em que também esteve o Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, novo toque-rebate aos que deram vitórias recentes à AD. Aquele eleitorado moderado, não socialista, aquele eleitorado que está no centro-direita, de alguns, perdoem-me a expressão, alguns cantos de sereia. Mas isso tem um risco enorme. Joaquim Miranda Sarmento, o 6º Ministro a discursar em comícios de Luís Marcos Mendes. Miguel Viterbo Dias com os destaques do comício em Ancião, no distrito de Leiria. Amanhã, Luís Marcos Mendes vai andar por Arcos de Valdevez. Pela primeira vez na campanha, Gouveia Melo evoca remalhianos e aumenta a pressão no governo sobre o Ministério da Saúde. Gouveia Melo promete ser um presidente exigente e sugere que já deviam ter existido substituições na tutela da saúde. O almirante recusa desânimos nesta fase da campanha e Nadine Soares acusa António José Seguro de não estar preparado para os desafios de futuro. Pela primeira vez na campanha, Gouveia Melo evoca ramalhianos num almoço com fuzileiros. O general Ramalhianes é vivo. Nunca o quis trazer para esta discussão por respeito ao general Ramalhianes. Mas deixo-lhe, com português, um muito obrigado, senhor general, por tudo o que nos deu, pela liberdade e por ter sido um militar valoroso, exemplar e um português, um verdadeiro português. Muito obrigado. Com a postura militar, volta a criticar o governo em matéria de saúde. Já de visita aos bombeiros voluntários da Moita, lança o desafio ao primeiro-ministro. O Sr. Primeiro-Ministro tem que explicar aos portugueses porque é que acha que uma urgência que tem tempos de espera na ordem das 20 horas é uma coisa correta. Gouveia Melo considera que a saúde está a falhar e defende substituições, ainda que sem referir diretamente o nome de Ana Paula Martins. Referindo outra vez uma lógica partidária, que é uma das lógicas que eu combato aqui na presidência, é quando as coisas falham, porque é que nós mantemos os responsáveis e não, quer dizer, claro que há um tempo que tem que se deixar passar, mas 2 anos depois, e não se tiram conclusões. Já sobre as recentes sondagens, volta a desvalorizar os resultados que o colocam num 4º lugar. Não desanimam nada, eu tenho constatado no meu contacto com a população
uma grande adesão à minha candidatura. Por outro lado, ainda tenho uma grande dose de indecisos e se olharem para a ficha técnica da sondagem, mais de 50% das pessoas dizem que podem mudar de opinião. E, portanto, há muita coisa que está em jogo neste momento. Questionado sobre um cenário de segunda volta entre André Ventura e António José Seguro, Gouveia Melo aproveita para atirar aos adversários. Essa segunda volta, se assim fosse, mostraria que o Dr. António José Seguro, que praticamente não disse nada, sem posições redondas, é uma pessoa que não está preparada para os tempos que aí vêm, tinha ganho a confiança dos portugueses, porque estou convencido que não seria o Dr. André Ventura, não me parece credível, face à taxa de rejeição que tem, conseguisse ganhar as eleições. O almirante que volta a defender que a única sondagem que interessa acontece nas urnas este domingo. Jornalista Nadine Soares, que está a acompanhar a caravana de Gouveia Melo. E vamos então olhar para essa sondagem desta terça-feira. Um inquérito da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público, que refere que, caso as eleições fossem hoje, André Ventura e António José Seguro ficavam na frente, com João Coutinho de Figueiredo em terceiro lugar. De acordo com este estudo, o candidato apoiado pelo Chega surge em primeiro lugar com 24% das intenções de votos, mais um ponto percentual que António José Seguro, que surge no segundo posto com 23%. Coutinho de Figueiredo fecha o pódio, 19% das intenções de voto, pode ainda assim passar à segunda volta, tendo em conta a margem de erro desta sondagem. De fora fica Gouveia Melo e Luís Marques Mendes de uma possível segunda volta. Os dois candidatos reúnem ambos 14% das intenções de voto. Esta sondagem mostra ainda que há 15% de eleitores indecisos. O Governo quer criar um grupo de trabalho para analisar a expansão futura do aeroporto Francisco Sá Carneiro, na cidade do Porto. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz. Este grupo de trabalho deve reunir para perceber como é que o alargamento do aeroporto pode influenciar de forma positiva a região. Miguel Pinto Luz usa o exemplo do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para sublinhar a importância do planeamento na infraestrutura da região norte. Fica tudo dito deste noticiário das 2 da manhã. O meu nome é João Lourenço. A informação retoma às 2h30 da manhã.